Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você fica por dentro das principais informações de Linhares e região. E nesta edição você vai ver: Classe Artística de Linhares comemora a aprovação das alterações na Lei de Incentivo à Cultura. Justiça dá liberdade ao professor universitário acusado de tráfico de drogas em Linhares. Pesquisadores fazem coleta de amostras para o diagnóstico científico da Lagoa Juparanã. O recolhimento de entulho não será mais feito pela Prefeitura de Linhares a partir do mês de outubro. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. E terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. No esporte, os destaques do nosso cronista Altemar Félix. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Desde o mês de janeiro deste ano, pesquisadores têm percorrido vários pontos da Lagoa Juparanã para a coleta de amostras de água para o diagnóstico científico da lagoa. O estudo visa compreender o funcionamento e as variações da maior lagoa de água doce do Brasil. O estudo deve ficar pronto em 12 meses. O trabalho de observação e coleta de material já foi iniciado pelos pesquisadores do projeto. O diagnóstico científico da Lagoa Juparanã, em Linhares, pretende identificar a dinâmica de funcionamento da maior lagoa de água doce do Brasil. São quase 30 quilômetros de comprimento. Serão 12 meses de atividades envolvendo geólogos, biólogos, químicos e zootecnistas. A proposta é que o estudo sirva de base para futuras ações sobre conservação e recuperação da lagoa. Bom, nós estamos na primeira fase ainda. Nós iniciamos em fevereiro, as coletas. De 15 em 15 dias nós estamos na lagoa fazendo a coleta da água bruta e sedimento e enviando para análises. Então essa primeira fase, até o término, mais uns 2 meses, nós vamos estar somente fazendo essa coleta. E depois nós vamos começar a executar a segunda e terceira fase, que aí já parte para o entorno da lagoa e também a parte socioambiental. Nos últimos anos, a Lagoa Juparanã sofreu uma grave diminuição em seu volume d'água. O uso indiscriminado da irrigação na agricultura, aliado à estiagem, são apontados como um dos motivos para o agravamento do problema. Nós estamos vivendo um ano atípico, onde período de chuva, nós tivemos seca, agora período de seca, nós temos chuva. Então, é o momento realmente dela estar seca, e está seca. E nós esperamos que esse processo seja um processo temporário e volte ao seu nível normal. E nós vamos acompanhar isso para poder entender essa sazonalidade, qual é o período real de seca, qual é a variação de profundidade da Lagoa Juparanã. O juiz da primeira vara criminal de Linhares concedeu liberdade ao professor universitário Vasconcelos Zucchi. Ele estava preso desde o final do mês de maio, quando foi flagrado com quase 10 quilos de maconha no bairro Interlagos. Os demais envolvidos no caso, o professor de Educação Física Brian Pinheiro Marques e Tiago Reis dos Santos, continuam presos. Na decisão, o juiz levou em conta o depoimento de um dos envolvidos. Tiago Reis dos Santos disse que o professor Vasconcelos é um mero consumidor e queria apenas comprar uma quantia boa para o consumo próprio e acabou ficando preso também. Terça-feira, dia da coluna Economia e Negócios com o nosso colunista Abel Fiorotti. Confira. Olá, pessoal. Hoje falaremos sobre planejamento financeiro em tempos de crise. Planejar é decidir antecipadamente. Então, o que eu devo fazer para poder decidir, ou seja, tomar minhas decisões de forma que eu consiga superar a crise? Que comportamento e ações eu devo tomar para que eu consiga vencer esse momento de crise ao qual nós estamos vivendo hoje no Brasil? Então vamos às principais dicas. Primeiro ponto que você deve fazer: um orçamento detalhado de todas as suas receitas e despesas. E muito importante, esse orçamento ele deve ser feito em família. Não adianta o pai de família fazer ou a mãe de família fazer se não houver um envolvimento dos filhos na elaboração desse orçamento. Então é muito importante que todos, em família, façam um orçamento, onde levem em conta a receita e a despesa daquela determinada família. Além disso, a segunda dica: pesquise. Busque sempre o menor preço. Ninguém melhor do que você
para administrar o seu dinheiro. Você é o melhor gestor do seu dinheiro. Lembrando que são na crise que existem excelentes oportunidades para você fazer boas compras. Por quê? As empresas estão todas em promoção. Então é a hora de você pesquisar, pechinchar mesmo, de forma que você faça render o seu dinheiro. Terceira, guarde pelo menos 10% do total do que você ganha, priorizando as suas compras. Faça uma lista de compra. Compre aquilo que for realmente essencial. Lembrando, para você ter como meta sempre, guardar pelo menos 10% do total da sua renda familiar, levando em conta o pai, a mãe e os filhos, ou seja, todos aqueles que compõem aquele núcleo familiar. Quarta dica, invista em conhecimento. A forma que você tem de fazer com que suas receitas cresçam é o conhecimento, é manter o seu grau de empregabilidade. Para isso você precisa investir, estudar, qualificar, não muitas vezes fazer uma faculdade. Às vezes um curso de qualificação profissional vai melhorar o seu rendimento no trabalho. E isso fará com que você angarie melhores rendimentos. Quinta dica, tenha disciplina e sempre faça render o seu dinheiro. Então, pessoal, são essas as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. É com você, Cláudio. Meu muito obrigado. Obrigado, Abel, pelas informações e até a próxima semana em mais uma coluna Economia e Negócios. Agora vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira será com variação de nuvens e chuva rápida. Em Linhares, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Colatina, mínima de 14, máxima também de 29. São Mateus, variação entre 17 e 28 graus. Vitória, também 17 e 28 graus na máxima. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, Câmara Municipal aprova por unanimidade a Lei de Incentivo à Cultura Linharense. Nós já voltamos. Vereadores da Câmara Municipal de Linhares aprovaram por unanimidade as alterações na Lei Lastênio Calmon de Incentivo à Cultura. Os artistas dos mais diversos movimentos culturais do município lotaram a Câmara para acompanhar a sessão que terminou em festa nesta segunda-feira. O auditório da Câmara Municipal de Linhares esteve lotado na noite desta segunda-feira, quando foi colocada em votação a aprovação da Lei Lastênio Calmon. Diversos representantes do segmento artístico municipal, além do representante da Secretaria de Cultura da cidade, estiveram presentes. A lei tem como objetivo desburocratizar e, principalmente, incentivar as ações culturais do município. A Lei Lastênio Calmon Júnior revoga as leis anteriormente criadas com o mesmo objetivo. Por causa do tempo e também da burocracia, o processo ficou esquecido e inativo por cerca de 10 anos. Diversos representantes da música, do teatro, do artesanato, dentre outros, estiveram presentes e vibraram com a votação. O processo foi votado por unanimidade e aguarda apenas a aprovação do então prefeito Nozinho Correia. Pois é, o projeto agora segue para a sanção do prefeito municipal Nozinho Correia. Vamos agora saber a cotação do café. Confira os números. Arábica tipo 6 cotado a R$ 400 a saca. Arábica 7 fechou o dia cotado a R$ 304. Conilon tipo 7 cotado a R$ 294 a saca. A polícia ainda não tem pistas do suspeito de roubar um malote com mais de R$ 60 mil em dinheiro e cheques da aviação Joana d'Arc, no bairro Três Barras, em Linhares, na tarde desta segunda-feira. O funcionário da empresa que estava com o malote foi rendido por um rapaz que, segundo ele, aparentava ser menor de idade. De arma em punho, o jovem o obrigou a entregar o malote e fugiu logo em seguida. A Polícia Civil está investigando este caso. Agora vamos falar de esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, Cláudio Henrique. Amanhã, pela manhã, a partir das 8 da manhã, o Linhares Futebol Clube vai promover uma ação social importante. A doação de sangue por parte de seus jogadores das categorias de base, 15, 17 anos, e também da categoria principal. A TV Sim vai acompanhar e vai trazer mais detalhes aqui com a nossa reportagem. O Linhares, para quem não sabe, vai estrear na Copa Espírito Santo no próximo dia 25 de julho. Então,
vamos aproveitar para destacar aqui os atletas que já estão treinando e que vão fazer esta doação de sangue amanhã. Entre outros, vamos conferir aí, goleiros. Irã, que chegou recentemente, procura recuperar a sua melhor forma. E Lucas, que eu brinco que chamo de Lucas Peter Kraus. O cara tem quase 4 metros de altura e é bem novinho. Agora os zagueiros. Jailson, que desde o ano passado está treinando no Linhares. E o jogador Diego Brum, que voltou da Suécia. Wagner vem chegando por aí, mas o técnico Breda quer ainda, no mínimo, mais um zagueiro. Laterais. Pelo lado direito tem o Wilker e Dodô. Ambos também jogam no meio-campo. Pelo lado esquerdo, mais 2 jogadores que também sabem jogar no meio-campo. O Bruninho e o Nairo. Agora os meias, entre contenção e ligação. Tem até uma colinha aqui, deixa eu ver. Nós temos aqui o Adriano, o Iago, o Alemão Muriçoca, o Eliezer, que agora está jogando como cabeça de área, ele era atacante. Fred, que vem da Bahia, está sendo observado. O Roger, tem ainda a novidade que é o Gagai. Gagai também chegando de novo para o Linhares Futebol Clube. E agora os atacantes, Zé Augusto de volta, o Léo Dias também de volta, o Esquerdinho, o menino de 17 anos que vem do Rio de Janeiro, está sendo observado, quem sabe pode ser um novo Gugu, e também o Genilson Espetinho. O técnico é o ex-zagueiro Gustavo Breda. Ele estreia agora na Copa Espírito Santo, no comando do Linhares, que ganhou outro reforço, que é o Edgar Borges, como diretor das categorias de base. E ele promete, com alguns contatos, trazer alguns reforços por empréstimo para o Linhares Futebol Clube. Vamos torcer, Cláudio. A Prefeitura de Linhares irá suspender o recolhimento de entulho nas ruas da cidade a partir do mês de outubro. A medida em obediência à lei federal sobre a destinação correta de resíduos sólidos. O recolhimento de entulho no município de Linhares será interrompido no dia 1º de outubro pela Prefeitura da cidade, atendendo à legislação federal. A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos especifica a responsabilidade dos municípios e dos geradores na gestão integrada dos resíduos sólidos e proibiu que o poder público arque com as despesas provenientes desse serviço. A partir de outubro, quem produzir entulhos de equivalente a 25 sacos de cimento de 50 quilos terá de transportar o material até os pontos que serão instalados na cidade, provavelmente nos bairros Interlagos, Lagoa do Meio e Centro. Para falar um pouquinho mais sobre quando vai iniciar isso e o porquê dessa mudança, nós recebemos o chefe de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura, Luciano Cabral. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Então é a partir de outubro que vai iniciar essa medida, uma medida que não tinha jeito, né? A Prefeitura teve que se adequar, é uma lei federal, como você disse, a 12.305 de 2010, onde instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E todos os municípios do Brasil, eles têm que se adequar a várias ações, a várias normas. E os municípios também devem criar leis para normatizar a forma de aplicação dessa lei federal. Agora, os moradores, quais as opções que eles vão ter, então, para poder fazer a destinação correta desse material? Como nós falamos, Linhares é um dos poucos municípios do Espírito Santo e, até mesmo para que nós saibamos, o Espírito Santo é um dos estados que está à frente do cumprimento dessa política. Linhares é um dos municípios que está à frente do estado também, cumprindo não só a política nacional, mas também um TCA que foi assinado, um termo de responsabilidade ambiental que foi assinado junto ao Ministério Público e o IEMA, e onde nós temos que nos adequar. Nós temos prazos, e esses prazos, quando vencidos, eles ocasionam multas. Então, a administração se viu obrigada a fazer essas adequações. E é algo positivo, nós temos que ver pelo lado positivo. A política fala a respeito do gerador-pagador, fala da responsabilidade. Ou seja, quem gera o resíduo, ele é responsável por esse resíduo. Quando você entrega para alguém esse resíduo, essa pessoa se torna corresponsável, você não perde essa responsabilidade.
E isso é bom para que o munícipe saiba e entenda qual é o papel dele dentro dessa cadeia. Entendi. Então, a partir do momento que você gera, você tem que dar a continuidade, o recolhimento, a destinação final. Uhum. Agora, para que não haja, enfim, a destinação irregular desse resíduo, né, resto de material de construção, haverá um local que irá receber esse material aqui na cidade? A lei ela prevê 2 indivíduos, o pequeno gerador e o grande gerador. O pequeno gerador é aquele cidadão que precisou de trocar uma janela, de abrir uma porta, ou seja, ele vai gerar uma quantidade reduzida de resíduo, de entulho. Né? Entulho a gente fala material de construção, galhadas, resto de poda, madeira usada, tudo móveis aquilo, velhos, aquilo tudo. Não, tudo aquilo que é usado na construção civil. Ou então na poda e aparo de gramas. E esse pequeno gerador, então, a prefeitura tem uma responsabilidade com ele. E nós vamos estar elaborando, criando dentro do município locais adequados para receber esse material, chamado de ecopontos. Entendi. Agora, o cidadão, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que separar esse material, o que é inerte, ou seja, aquilo que é pedra, areia, resto de bloco, aquilo que é inerte, que não reage na natureza quando você coloca, quando você deposita. E aquilo que é madeira, plástico, papel, que pode ser reaproveitado ou até mesmo reciclado. E aquele que produzir até 1 metro cúbico, que é o equivalente a 1.000 litros de água, uma caixa de 1.000 litros, ou 50 sacos de cimento de 50 litros, 25 sacos de 50 litros, ele vai poder pegar esse material, colocar em uma caminhonete ou um carrinho, qualquer meio para chegar até o ecoponto, e ali ele vai dispensar de forma organizada. Entendi. Aquilo que vai para o aterro, que é aterro de RCC, de material de construção, e aquilo que vai para ser reciclado ou reaproveitado. Agora, esses ecopontos, eles vão ser instalados em que locais aqui da cidade? E eles serão instalados em pontos estratégicos. Nós vamos começar com 4 pontos e a partir do momento que houver a demanda, nós vamos estar ampliando para mais pontos. Por que isso? Por que não abrimos com 10, com 20? Porque nós estamos falando em dinheiro público. Nós temos que usar com responsabilidade. A administração tem uma preocupação muito grande com esse tipo de investimento. Entendi. Agora, Luciana, é claro que é uma medida que certamente a população, sobretudo a população mais carente, não agrada a ninguém uma medida como essa, mas como você mesmo disse, é obedecendo uma lei federal, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão do material de construção, que não se pode mais continuar na porta de casa. Então, a partir de outubro, só para que a população fique ciente, qualquer tipo de entulho gerado por alguma intervenção, alguma obra, é o morador que vai ser responsável para entregar diretamente nesse ponto que você mencionou, né? Como eu falei anteriormente, você tem o pequeno gerador, que até 1 metro cúbico por residência, ele vai poder destinar até o ecoponto. Ele pessoalmente? Pessoalmente. Acima disso, ele terá que contratar uma empresa especializada no recolhimento de entulhos deste material, que é responsável para dar destinação final. Ela vai ser licenciada, ela vai levar para o local correto. Por que nós estamos falando? Não estamos falando de lixo. Nós não estamos falando de entulho, nós estamos falando de saúde pública. Entendi. Nós estamos falando de meio ambiente, porque esse material, quando disposto de forma errada, a chuva vem, ele é levado para a drenagem, e vai entupir, e vai para as nossas lagoas, assorear, enfim. Verdade. É um problema muito mais sério do que a solução. É muito mais difícil o problema do que a nossa solução proposta. Pois é, eu acredito que, né, a medida, ela, claro, obediência à lei federal, né, que vem regulamentando a situação. É claro que a gente não quer passar e ver uma rua feia, cheia de entulho, aí é claro que cabe a cada morador. Agora, estão previstas também penalidades para quem descumprir essas regras, né? Nós trabalhamos em um tripé. Você tem a informação, né, através da educação ambiental, você tem a legislação e você tem a sanção. Nós aqui estamos fazendo educação ambiental, nós estamos aqui instruindo para que todos tenham ciência e saibam como fazer, respeitando a Constituição, a lei que já existe. É claro que em todos os momentos onde há o descumprimento da lei, existe uma sanção, existe uma penalidade. Né? E com certeza eu entendo que isso não vai chegar a tanto, porque o nosso cidadão munícipe, o cidadão linharense, ele é consciente. Todas as campanhas que têm sido feitas,
como da coleta seletiva, existe uma adesão muito grande e por isso que Linhares está na vanguarda no que se refere a resíduos sólidos. A edição de hoje do Sim Notícias está terminando. Você pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar a sugestão de reportagem está no seu televisor, pautalinhares@redesim.com. Nossas entrevistas e reportagens também estão nas redes sociais. O telefone de contato está aí no seu vídeo, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.